Estamos começando mais um podcast Quanta Pra Mim e hoje vamos falar sobre os impactos da crise nos investimentos. Nossa convidada é a coordenadora de investimentos da Quanta, Helenise. Seja muito bem-vinda. Oi, Mayara. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast para a gente levar muita informação para o nosso participante. Obrigada mais uma vez. Bom, vamos iniciar o podcast de hoje fazendo uma breve retrospectiva desse primeiro trimestre. Nós iniciamos o ano com o tema Previdência em alta, depois de uma agenda exaustiva, para a reforma da Previdência. Estávamos com a inflação controlada, a economia decolando e a caminho de uma reforma tributária. Ou seja, o cenário era super positivo para um ano favorável. A Selic a 4,5%, o que é ótimo, o que era ótimo para as empresas, porém desafiador para os investimentos. Um movimento aí de otimismo na Bolsa, que registrou alta de 32% no ano e quase dobrou o número de investidores. E aí surgiu o coronavírus e nem a renda fixa escapou. Isso mesmo, Mayara. Muitos investidores foram pegos de surpresa, principalmente aqueles menos experientes que acabaram entrando recentemente em fundos de investimento mais arriscados e tudo mais, tá? Um levantamento feito pela Magnet Investimento mostra que 79% dos fundos de previdência tiveram resultados negativos no primeiro semestre, com quedas que chegaram até 40% na rentabilidade, tá? Obviamente que os perfis mais arrojados acabaram sendo aqueles mais impactados, O ponto é que a gente está vivendo num ambiente completamente incerto nesse momento, a gente ainda não teve dimensão das crises, Mas o que é claro pra gente é que a gente aqui na Quanta acabou fazendo esse dever de casa um pouco antes, À medida em que a gestão ela busca gestores de investimento extremamente competentes, extremamente renomados no mercado, tá? E com uma diversificação muito grande dentro dos fundos de investimento, Principalmente nos perfis. Então, o nosso objetivo aqui, tá? Com esse bate-papo, porque a gente sabe que esse assunto é muito sensível, A gente está falando do plano de previdência dos nossos cooperados, então a gente está aqui hoje para esclarecer qualquer dúvida sobre os investimentos, tá? As incertezas do impacto dessa pandemia no desempenho das empresas fizeram o Ibovespa, que se aproximava dos 120 mil pontos no início do ano, cair 42% e recuar para casa dos 60 mil pontos. Os fundos de investimentos do mercado encerraram o primeiro trimestre com perdas históricas. Helenise, qual o efeito da crise nesse primeiro trimestre para os perfis de investimentos da Quanta? Bom, Mayara, esse primeiro trimestre foi realmente muito desafiador, muito difícil para os investimentos no geral, no mercado como um todo. Foi um trimestre muito diferente do que se pensava, no ano passado para esse ano, um ano que tinha tudo aí para ver a economia decolando. Então, sem dúvida nenhuma, assim, os maiores impactos nos investimentos da Quanta, no caso, que é o que a gente está falando, foi na renda variável, A renda variável, ela acompanhou proporcionalmente, a Bolsa de Valores, que chegou a 120 mil pontos e teve uma queda de mais de 40%, Então, a gente teve os nossos perfis que possuem posição em renda variável sofrendo muito, Caindo próximo à Bolsa. Então, proporcionalmente ao que eles aplicam, a exposição que eles têm. E uma surpresa para os participantes e para os investidores, no mercado como um todo, também foi a renda fixa, que começou a se mostrar, pela primeira vez, não tão fixa assim. Na verdade, a renda fixa ela não é fixa, ela nunca foi, A renda fixa tem esse nome porque ao comprar um ativo de renda fixa, tu já sabe, o que tu vai receber lá no vencimento, mas esse percurso ele ainda tem bastante volatilidade, E com uma taxa de juros tão baixa quanto a gente está experimentando, isso acaba aparecendo mais, essas oscilações, Então, essa taxa de juros somado à crise em que a gente viveu, em que deixou o mercado em pânico, fez as pessoas resgatarem muito nos mercados, nos fundos,
resgatado esses ativos para fazer caixa, alguns para fazer caixa, alguns com medo, pânico, alguns para jogar dinheiro em bolsa porque estava barato, a gente viu de tudo, né, no mercado. Então, até a renda fixa não escapou, né, nesse momento. Foi um trimestre muito difícil. Só que nem todos os segmentos, né, de aplicações foram impactados. A gente viu aí o multimercado, por exemplo, nos perfis Quanta e renda variável, que tem uma parcela considerável em multimercado, né? A gente viu aí que os gestores performaram muito bem, foram bem em contramão com o mercado, porque nesse segmento, né, eles têm a possibilidade de fazer apostas em queda, em alta de juros, em subida de dólar, em queda de dólar. Então, os nossos, em específico, os nossos gestores de multimercado acertaram muito a mão nesse primeiro trimestre. Então, toda a crise acaba, né, trazendo uma oportunidade, e esses gestores, sem dúvida, se destacaram muito, trazendo uma boa performance para agregar nos nossos perfis, tá? O que a Quanta tem feito para minimizar o efeito da crise nos investimentos e, como consequência, recuperar a rentabilidade? Bom, Mayara, o que a gente tem feito para minimizar o efeito dessa crise nos investimentos é um acompanhamento diário, né, das nossas carteiras de investimento, dos ativos. A gente conversa com os gestores, né, no início mesmo da crise, a gente estava conversando diariamente com eles, fazendo esse acompanhamento junto, próximo, entendendo cada ativo, entendendo os impactos, sabendo até onde ia, onde não ia, né, e os gestores se mostraram extremamente competentes, muito munidos de informação, de estratégia. Então, a gente estava tranquilo com os ativos que a gente possuía dentro dos nossos perfis, tá? Isso foi algo que a gente ficou muito tranquilo desde o início, porque realmente a gente tem ativos, empresas, sejam na renda fixa, em debêntures, sejam nas ações, na renda variável. A gente tem ativos muito consistentes e empresas que realmente têm condições de passar por essa crise, tá? Então, primeiramente, a gente fez esse acompanhamento muito minucioso, tá? Para, de fato, tentar minimizar qualquer efeito, né? A gente sabe que a gente precisa agora correr o máximo possível para recuperar essa rentabilidade que o mercado trouxe para a gente, muito ruim, né? Lembrando que isso não foi um fato isolado da Quanta, foi um fato isolado de mercado, né? E a Quanta ainda tem algo a mais, que é essa questão de preservação de capital, esse pé um pouco no freio, né, para grandes exposições. As nossas concentrações, né, por exemplo, em empresas são muito pequenas, é muito diversificado, a gente não tem grandes exposições, como aconteceu em alguns fundos que tinham muitas companhias aéreas e acabaram tendo rentabilidade de menos 40 no mês, então menos 50, alguns fundos, né? Então, realmente é um outro cenário. A gente sabe sim que a gente precisa recuperar isso, e a gente está estudando muito os perfis, vendo que tipo de mudança a gente pode fazer em questão de exposição a segmentos, né? Mas a gente está em constante análise, tá? Só que é o que a gente sempre comenta, né? Um plano de previdência, ele é de longo prazo, ele tem que ser pensado de longo prazo, e principalmente aqueles em que tem exposição à renda variável, né? Porque momentos como esse não ocorrem sempre, né? Uma pandemia como essa, mas momentos de instabilidade, seja política, econômica, instabilidade jurídica no país, tudo isso traz volatilidade, pode trazer essas perdas momentâneas, né? Mas que no longo prazo elas se recuperam. Tá? Então sempre se recuperaram. A gente tem grande convicção de que essa é só mais uma crise, que a gente vai passar por ela e isso vai se recuperar. Só que a gente tem sim que pensar nos nossos investimentos como longo prazo, tá? Como a Quanta escolhe os ativos e fundos para investir? Ótima pergunta, Mayara. A Quanta, ela não escolhe diretamente os ativos, tá? Por uma norma da Previc, né? Esses investimentos nas previdências complementares fechadas, eles precisam ser terceirizados. A gestão de investimento precisa ser terceirizada. Então, a gente escolhe os gestores que vão fazer essa gestão dos ativos pra gente, tá? Então, como é que eu faço essa escolha dos gestores? Primeiro, eu tenho uma necessidade por algum segmento. Eu preciso de um gestor de renda fixa, de multimercado, de renda variável, né? Primeiro eu tenho a minha necessidade, a partir disso
tá? Eu vou montar um ranking de critérios quantitativos, né, e qualitativos para buscar no mercado esses gestores que mais estejam aderentes a esses critérios, tá? A partir disso, né, quando a gente faz um ranking e encontra essas melhores casas, a gente manda para eles uma proposta bem extensa, tá? Com várias solicitações, né, de informações e eles devolvem esse material pra gente, a gente analisa tudo. As casas que foram mais bem posicionadas, né, num critério de ranking de respostas também, a gente vai e ainda faz uma visita em loco para olhar todas as áreas dessas assets, tá? Para verificar a área de risco, a área de gestão, como que funciona, quantos funcionários, onde está localizada, né? E verificar se tudo que veio de informação pra gente nesse formulário está coerente, tá? E aí após a gente fazer essa visita para todas as casas que a gente julgou mais aderentes, a gente traz aqui para o nosso comitê de investimentos na Quanta e realiza essa decisão. Então é assim que a gente escolhe os fundos de investimentos que compõem o nosso portfólio, tá? Helenise, é recomendado migrar o perfil de investimento na próxima janela, que vai ser agora em junho? Essa pergunta também é muito boa, né? Tem bastante gente aguardando essa próxima janela de migração de perfil, que vai ser agora em junho. Só que é muito importante falar que, gente, pessoas que estavam no início do ano num perfil renda fixa e migraram para os perfis Quanta e para o perfil renda variável, migraram porque olharam rentabilidade passada, que não é a forma certa de decidir, a gente sempre fala isso aqui, mas que olharam para a rentabilidade e daí veio essa crise, o saldo diminuiu, a rentabilidade foi muito ruim nessa janela de 3 meses, né? E tem muito participante que pensa, eu vou voltar para a renda fixa. Gente, não é o aconselhado, tá? Por que não é aconselhado? Porque você teve uma perda grande num momento de crise como esse que a gente está vivendo agora, né? Então, qual é o ideal? Aguardar um pouco mais de tempo, esperar esse saldo se recompor. Se você retorna para um perfil renda fixa, por exemplo, com a Selic tão baixa do jeito que está, você vai levar muito tempo para recuperar essa perda, muito tempo, né? Então, qual é o indicado? Permaneça por mais tempo no perfil, tá? Você que fez essa migração recentemente, na janela anterior de fevereiro, né? Permaneça por mais tempo nesse perfil, tá? Para recuperar um pouco mais esse saldo e depois é o momento de avaliar, como que você se comportou nessa crise, você realmente não é pra mim, eu fui só por causa de rentabilidade, mas eu não tolero esse tipo de risco, esse sobe e desce não é pra mim, daí sim você se posiciona de acordo com a sua segurança, tá? Com a forma correta de lidar com os seus investimentos, tá? Então, é uma janela agora de junho que precisa ser avaliada pontualmente, cada caso. É uma pessoa que esteve a vida inteira no perfil renda fixa, agora sabe que os ativos estão muito desvalorizados, né? Principalmente no perfil Quanta, no perfil renda variável, que é onde tem os ativos de renda variável, a bolsa caiu muito, então os ativos estão desvalorizados e tem gente que vê aí uma oportunidade, né? Então é o momento agora de eu ir para renda variável. Gente, sim, pela lógica, os ativos estão desvalorizados, mas você tem que pensar, eu sou um participante que lido bem com o risco, que fico tranquilo se a gente tiver aí uma crise um pouco mais extensa do que se espera, que a bolsa caia ainda mais, você tá tranquilo com isso, né? Isso é o primeiro ponto, que a pessoa tem que se perguntar, ela tem que analisar isso, tá? Para que ela não tome uma decisão só com base em rentabilidade, né, que não é o correto. O ideal é você se conhecer e você saber o quanto de risco você tolera para tomar a melhor decisão possível. Então, a próxima janela é uma janela de avaliação, né? Cada caso tem que ser analisado pontualmente. As pessoas têm que fazer essas reflexões, tá? É recomendável fazer aportes na Previdência nesse momento? É muito recomendável fazer aportes nesse momento, né? Por isso que eu acabei de falar na pergunta de cima, os ativos eles estão desvalorizados, é um momento de crise, toda crise traz oportunidades, né? Então sim, os investimentos estão desvalorizados, os ativos estão desvalorizados, é um ótimo momento para fazer aportes. Gente, só que é muito importante lembrar, você tem o seu dinheiro de curto prazo?
Você está tranquilo que você não vai precisar resgatar a sua previdência? A previdência é o seu recurso de longo prazo, tá? Então você tem que fazer aporte se você tem esse recurso, né? Se você tem esse recurso disponível para essa caixinha. Você tem que sempre ter o seu dinheiro de curto prazo, aquele dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento. Então, isso é o mais importante de pensar aqui, tá? Se é um bom momento, sim. Mas, claro, tem que lembrar sempre que você já tem o seu dinheiro de curto prazo, né? Não é a previdência o seu dinheiro de curto prazo, tá? Helenise, muitos investidores, né, estão preocupados com a oscilação dos seus investimentos e mesmo ouvindo que não é o momento de tomar qualquer decisão, o nível de ansiedade acaba sendo mais forte, né? Então, alguns acabam tomando decisões por impulso. Quais dicas você pode deixar para quem está com essa sensação? Mai, tem uma frase do mercado financeiro que fala, por exemplo, que muitos investimentos, eles são um mecanismo de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, né? Por quê? Porque muita gente acaba investindo e entrando em perfis mais arrojados, né? Como num plano de previdência, quando os ativos quando a gente veio aí de um ano com uma rentabilidade maravilhosa, a bolsa está batendo seus recordes, e daí na primeira queda, no primeiro momento de crise, a pessoa se apavora, não quer nem saber se vai efetuar prejuízo ou não, eu quero sair, não é para mim, e sai resgatando, né? Então, a gente sabe que é um momento difícil, é um momento de ansiedade, porque a gente vê diariamente ali os nossos aplicativos, vê quando o saldo oscila muito, já sai uma notícia ruim na economia, a gente já sabe que vai impactar os investimentos e ultimamente tem saído bastante notícia ruim, né? Então é muito importante que a gente tenha essa visão de longo prazo, tá? A gente pense no nosso plano de previdência como longo prazo, porque isso é mais uma crise, né? Então a gente sabe que isso vai mudar, né? A gente pode observar, por exemplo, no histórico da Bolsa de Valores, em todas as últimas crises que a gente teve em várias décadas, né? Que ela bateu lá a sua mínima e depois ela sobe novamente com uma força muito grande, né? Isso acaba puxando os investimentos para cima. Então, realmente é o momento de aguardar, é o momento de pensar que o seu investimento é a longo prazo, ter um pouco mais de paciência que isso vai se recuperar, tá? Esse é o maior conselho que a gente dá para os nossos participantes. Helenise, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite para gravar esse podcast. É um momento de bastante incerteza no mercado, né? E isso acaba deixando os investidores desconfortáveis. Então é sempre muito bom a gente ouvir a palavra de um especialista em investimentos que traz aí todo o contexto, todo o fundamento que tem por trás disso tudo e com certeza nos deixou mais seguros do que fazer, das decisões que a gente precisa tomar ou não tomar, né? Ter bastante cautela, esperar, ter tolerância, paciência, porque tudo em breve vai se normalizar. Então, obrigada mais uma vez por participar com a gente, compartilhando todas essas informações. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, tá? Espero que eu consiga esclarecer dúvidas de várias pessoas e eu tô sempre à disposição para dar qualquer informação que o nosso participante precise. Um abraço. Esse foi mais um podcast Quanta Pra Mim, um abraço e até o próximo.